Divino Mestre Jesus, nós te rogamos a necessária assistência, orientação e inspiração para o nosso encontro desta manhã, com os ouvintes que se dispuserem a partilhar conosco as bênçãos do esclarecimento que consola porque eleva. Faze luz no nosso entendimento, Senhor, e dá-nos condições de alcançarmos também aqueles nossos irmãos que, jungidos aos interesses imediatos do mundo, das formas, ainda se mantêm distanciados dos divinos ensinamentos do teu evangelho de amor e de paz. Que o sublime aprendizado nos sensibilize para a prática do bem, ante a vontade de elevarmos-nos a credores da tua misericórdia. Amigos ouvintes, nosso fraternal bom dia para todo mundo mesmo, porque a qualquer tempo e em qualquer lugar todos podem nos ouvir pela internet www.idefran.com.br. Mas um bom dia particular aos ouvintes dos 920 kHz AM da Rádio Franca do Imperador, ou da conexão www.radioimperador.com.br. Bom dia para você, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. Para você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Você que cuida muito bem do áudio e da sonoplastia deste que é o Sementeira Cristã, programa produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. A nossa primeira sessão. Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 583. A pergunta: desde o início de sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? A resposta: não, porque para o espírito, assim como para o homem, existe a infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Já a sessão deste programa que responde a perguntas dos ouvintes responderá hoje a pergunta de um ouvinte que assim se dirigiu à equipe do Idefran. Peço licença para não informar meu nome, porque vou expor uma situação familiar e não gostaria de causar constrangimento a quem quer que seja. Eu e meu irmão mais novo, agora com 14 anos, vivemos de certa forma coagidos por circunstância um tanto angustiosa para nós, que é de nada significarmos para os nossos pais. Somos simplesmente desamados, se assim pode-se dizer. A nossa mãe, bem o sabemos, é uma infeliz, porque não sabe nos amar, sendo autoritária e severamente crítica para com seus filhos. O nosso pai, infelizmente, é dado ao vício do álcool, para o que estamos, eu e meu irmão, conjugando todo o esforço no sentido de afastá-lo desse terrível mal. Ele simplesmente parece nos ignorar, senão na hora de, com muita rispidez, exigir alguma coisa. Mas a minha pergunta é a seguinte: poderiam os senhores nos oferecer um caminho capaz de levar-nos a uma relação filial, no mínimo satisfatória? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara ouvinte, e a resposta virá no final deste programa. Hoje estaremos com a nossa atenção voltada para algumas reflexões com Chico Xavier. É que a editora Instituto de Difusão Espírita de Araras, São Paulo, no ano de 1981, com notas e organização de Salvador Gentili e Hércio Marcos Sintra Arantes, editou o livro A Terra e o Semeador, recheado de perguntas e respostas formuladas por vários interessados nas respostas sempre carregadas de verdades cristãs do nosso Chico, que, por sua vez,
dizia estar refletindo a sabedoria dos espíritos, especialmente de Emmanuel. A pergunta: Chico, você acha que o mundo conseguiria viver sem a família organizada? Ele respondeu: Não acreditamos que conseguiria, porque sem a família organizada caminharíamos para a selva e isso não tem razão de ser. E continuou o Chico, ensinando-nos assim: admitimos que a família terá de fazer grandes aberturas, porque estamos aí com os anticoncepcionais, com os problemas psicológicos, com os conflitos da mente, com as exigências afetivas de várias nuances. Os assuntos familiares assemelham-se hoje aos viajantes que transitam em determinadas estradas. Com o exagerado acúmulo de veículos, construímos mais pistas para que haja menos desastres. A família precisa abrir novas pistas de compreensão para que seus componentes possam viver em regime de respeito recíproco, com os problemas de que são portadores, sem a agressão que tantas vezes se verifica contra criaturas que sofrem aflitivos problemas dentro da constituição psicológica diferente da maioria. E ele continua dizendo: cremos que esses assuntos estarão presentes em simpósios da ciência e aqueles que nos orientam nos ajudarão a encontrar os caminhos necessários à paz com o apoio da religião em tempos muito próximos. A esta altura, ele disse: nesse sentido, peço licença a vocês, apesar da resposta estar um pouco longa, para recordar aquela afirmação de Paulo no versículo 1 do capítulo 2 da primeira epístola de Timóteo, quando ele pede para que todos nós, cristãos, façamos preces pelos dirigentes, pelos nossos pastores e por todos aqueles que administram os interesses do mundo para que estejam em paz. Uma pausa para o momento musical para reflexão. De Ana Lívia, Fabrício Cantoni e Alberto Centurião, na voz de César Tucci e coro, Fabrício, Gengis Khan e Ana Lívia, Mensagem Esquecida. Sobre os milênios terrestres, apesar das guerras sangrentas, calamidades, contendas, da luta que se renova, ainda brilha a luz do Mestre nas palavras atualíssimas, pérolas de luz vivíssima do colar da boa nova. Nós que temos distraídos, desprezado o caminho, fugindo em desatino da verdade da vida. Precisamos destemidos educar nossa vontade, retomar com humildade a mensagem esquecida. O Evangelho do Cristo não é só livro de prece, é a lei que o mundo carece, roteiro pro dia a dia, é manual de serviço, guia de boas maneiras para a humanidade inteira. É o sol
que radia. Sob a recomendação de que façamos preces pelos dirigentes, etc., roguemos a Deus para que as cúpulas das nossas comunidades estejam seguras, seja em política, religião, ciência ou cultura, estejam afinados com as necessidades de atendimento da comunidade e que eles contem também com nosso respeito e colaboração, para que possamos, pouco a pouco, resolver os nossos problemas. Alguém presente lhe perguntou: Chico, quando a gente chora muito pela desencarnação de um ente querido, perturba o seu espírito? E ele respondeu: Geralmente, meu filho, quando partimos da Terra, partimos em condições difíceis, sempre traumatizados por violenta saudade, e essa saudade também fica do lado de cá. Se persistimos nas impressões de dor negativa, cultivando angústia interminável, isso se reflete sobre a pessoa que nós amamos. E continuou: sem dúvida, o parente é nosso. A lágrima é uma herança nossa. Sofremos e choramos, mas sempre que pudermos chorar, escorados na fé em Deus, escorados na certeza de que vamos nos reencontrar, isso tranquiliza aquele ente amado que espera de nós um diálogo pacífico. Outra pergunta que lhe fizeram: Chico, segundo a doutrina espírita, planos espirituais superiores dispõem de notáveis poderes. Como vocês explicam que eles não atuem para evitar e impedir as guerras, as hecatombes que tanta repulsa causam a todos os espíritos bem formados? A resposta dele foi essa: certamente os espíritos superiores interferem sempre, através do diálogo amoroso e pacífico que o mundo espiritual estabelece com os seres humanos desde épocas imemoriais. Tudo aquilo que conhecemos dentro da religião, os preceitos religiosos, são induções à paz e ao amor, que devemos cultivar uns com os outros. A estima recíproca, o trabalho, o progresso, a cultura, a não violência. E continuou explicando: se ocorrem em nosso campo de criaturas humanas determinados conflitos, isso ocorre por nossa própria conta, porque, obviamente, foi o homem que criou o robô, mas foi Deus que criou o espírito humano, livre, herdeiro das qualidades divinas, e o homem, configurando aí o homem e a mulher, possui suas faculdades próprias de autodeterminação e, por isso mesmo, necessitamos compreender que todos dependemos uns dos outros, que a guerra é um estado anômalo dentro da humanidade, que isso não deveria ocorrer. E quanto mais nos adiantamos, mais longe ficaremos das guerras e mais perto do panorama das realizações divinas que nos esperam no mundo de amanhã. Ouça outra, Eurípides. A pergunta foi: Chico, os espíritos desencarnados em desequilíbrio influem sobre os encarnados a ponto de subtrair-lhes o livre-arbítrio? A resposta dele foi: não. Na condição de cristãos, sobretudo porque antes da codificação da doutrina espírita já possuíamos no Evangelho de Jesus explicações muito claras quanto à nossa responsabilidade de viver, é impossível admitir que uma criatura, encarnada ou desencarnada, consiga furtar o livre-arbítrio nas fontes do nosso pensamento. Às vezes, continua ele, estudamos o assunto quando já nos achamos encarnados nas consequências de ações complexas ou infelizes, praticadas por nós, seja nesta vida ou em vidas passadas. Nessas circunstâncias, somos impulsionados a crer que os espíritos obsessores encontram em nós afinidade ou raízes de ligação com as quais se harmonizam conosco, quando, na realidade,
São companheiros nossos da existência atual ou de outras eras que passam a integrar conosco verdadeira legião de criaturas perturbadas. E Chico explica. Por isso mesmo, Jesus, certa feita, conforme as narrativas do Evangelho, declarou que determinado espírito obsessor trazia o nome de legião. Em vista disso, a criatura, quando está positivamente obsediada, pode estar refletindo toda uma falange de espíritos infelizes que se afinam com ela. Processo obsessivo, a nosso ver, é problema de harmonização ou de aceitação no mecanismo de nossos relacionamentos recíprocos. Alguém lhe fez a seguinte pergunta: caro Chico, como você entende a afirmativa que fazem de que os tempos são chegados? Quais os sinais que você pode nos mencionar a esse respeito? E ele respondeu: segundo Emmanuel, os tempos são naturalmente chegados para que nós, por dentro de nós, façamos um compromisso real, efetivo, de renovação íntima, valorizando o tempo na pauta dos conhecimentos superiores que já possuímos. Se aproveitamos 10 ou 20% em trabalho dos conhecimentos elevados de que já somos detentores, principalmente nós outros, os espíritas cristãos, certamente que os tempos estariam chegados para muita felicidade na Terra, começando esta felicidade em nós mesmos. Mas, disse ele, reconheço que isso não é fácil. Construir por fora foi sempre algo muito fácil, mas edificar por dentro de nós as qualidades superiores que nos converterão em espíritos realmente enobrecidos é muito difícil. Os tempos são chegados para que venhamos a perceber isso com mais clareza, trabalhar e trabalhar. Pelo bem de todos é o programa da criatura em todos os tempos, de modo a penetrar no entendimento e na execução das leis de Deus. Nova interrupção para o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir do espírito de Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Resine, na voz de Márcia, Reencarnação. Sentimento que eleva e enobrece as criaturas é o amor, apesar das falsas juras. Mas, meu bem, acrescento um porém, que quase ninguém sabe, nem você também. Sentimento que eleva e enobrece as criaturas é o amor, apesar das falsas juras. Mas, meu bem, acrescento um porém, que quase ninguém sabe, nem você também. O amor é divino mensageiro, não faz promessa desleal. Amor, quando é o verdadeiro, é puro, é belo, é nobre, é sensacional. O amor, ao ganhar maioridade, lembra do sol a forte luz, se expande, ele abraça a humanidade, embora rejeitado como diz Jesus. O sentimento que eleva e enobrece as criaturas é o amor, apesar das falsas juras. Mas, meu bem, acrescento um porém, que quase ninguém sabe, nem você também. O amor é divino mensageiro, não faz promessa desleal. Amor, quando é o verdadeiro, é puro, é belo, é nobre, é sensacional. O amor, ao ganhar maioridade,
lembra do sol a forte luz. Se expande, ele abraça a humanidade, embora rejeitado como diz Jesus. 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 Nara, vejamos agora esta pergunta que fizeram ao Chico. Por que o espírito, para evoluir, precisa encarnar? No mundo espiritual, ele não evoluiria? Qual a diferença principal entre as duas faixas de evolução quanto ao aprendizado? E assim ele respondeu: não acreditamos estar de posse dos conhecimentos para respondermos às questões assim tão profundas, envolvendo decisões do plano superior. O que podemos concluir dos ensinamentos múltiplos dos amigos espirituais é que durante a existência na Terra, enquanto somos favorecidos com a permanência no corpo, dispomos de maiores oportunidades para aprendizagem, educação ou reeducação, na aquisição das experiências de que necessitamos para a ascensão definitiva à vida maior. Então o corpo físico é uma escola? Perguntaram. E ele disse: não, porque nesse caso o corpo funciona como sendo uniforme na escola, no educandário. Sabemos que o corpo em si obedece a leis estabelecidas em regime de igualdade para a criação dos demais corpos. Cabe-nos, portanto, admitir que, uniformizados pelo padrão de vestuário na escola da Terra, somos favorecidos com disciplinas que, de momento, não estimamos receber. E ele nos ensina. Aqui recordamos aqueles alunos dos colégios humanos que, na maioria, muitas vezes não se agradam das disciplinas com que são acolhidos nos estabelecimentos que os recebem, embora, mais tarde, venham a saber que o benefício destas disciplinas é e será sempre incalculável para eles mesmos. Internados no corpo terrestre, continuou Chico, é que somos instruídos a respeito da necessidade de mais ampla harmonização de nossa parte com os outros. Certamente porque, vivendo nas esferas espirituais próximas da Terra, com aqueles que são as criaturas absolutamente afinizadas conosco, não percebemos de pronto as necessidades de aperfeiçoamento e progresso. Numa comunidade ideal, com 20, 40 ou centenas de pessoas raciocinando por uma faixa só, estamos tão felizes que corremos o risco de permanecer estanques em matéria de evolução por muito tempo. Beneficiados com a reencarnação, rompido o estacionamento e quebrado de modo natural o desinteresse pela evolução, passamos a sentir a sede de novos conhecimentos, a fome de amor, a ânsia pela aproximação da fonte criadora. E alguém perguntou: Chico, por favor, é um assunto interessante que nos preocupa. É o futuro dos nossos filhos. Hoje em dia a coisa está liberal demais. Eu gostaria de entrar mais profundamente nesse assunto e saber de você a respeito de um problema atualíssimo que realmente preocupa as mães, especialmente as que têm filhas mulheres. Fala-se e propala-se muito sobre o amor livre e muitas vezes nem sabem direito o que é amor livre, na acepção da palavra. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso. Eu espero que você me perdoe, e mesmo aqueles que nos ouvem, se a minha palavra é ineficaz e mesmo destituída de qualquer valor para a solução dos problemas. Temos ouvido de nossos amigos espirituais que deveríamos educar os nossos filhos e descendentes para que eles se conscientizem das responsabilidades do amor, com mais educação para a vida afetiva, de modo a se sentirem mais seguros nesse mistério,
principalmente quanto ao relacionamento sexual. Com respeito ao amor livre em si mesmo, estou recordando neste momento uma trova que nos foi transmitida mediunicamente pelo nosso grande poeta brasileiro Adelmar Tavares, que se distinguiu como o rei da trova brasileira. Escrevendo por nosso intermédio em Uberaba, ele psicografou uma trova concebida nesses termos: amor livre, uma expressão que vive a se contrapor. Amor em si não é livre. Se é livre, não é amor. Eu sinto, Chico, disse outro indagador, que a juventude de hoje não aceita assim uma espécie de imposição dos pais. Ainda recentemente vi um casal muito amigo meu que tem um casalzinho de filhos e o pai muito discretamente disse: meu filho, eu acho que você deveria fazer uma visita para fulano de tal. Foi quando o filho virou-se muito petulantezinho, com o nariz arrebitado, e respondeu: esse negócio de deveria não é comigo, pai. Eu acho que devo ir quando eu achar que devo. Quer dizer que eles não aceitam mais a palavra dos pais, não aceitam mais um caminho que o pai está mostrando. Por que será isso, Chico? Será que eles acham que têm que ter o seu mundo próprio, com suas próprias deliberações? Será que eles estão no caminho certo? Foi aí que o Chico ensinou: não, minha filha. Mas jamais podemos esquecer que os nossos amigos da juventude guardam o direito de serem eles mesmos e de se realizarem por si. Admitimos, desse modo, que estamos numa época de muito diálogo e de muito entendimento, fora daqueles momentos em que acontecem os grandes desastres sentimentais. Dizemos isso porque quase que de modo absoluto, os pais, e referimos-nos aos pais no sentido de pais homens, se dedicam e só têm entrada num entendimento mais longo com os filhos numa ocasião de acidentes do coração. Precisamos dialogar com os nossos companheiros de juventude para que se sintam responsáveis por eles mesmos. Façam as suas próprias escolhas, tornando-se criaturas úteis ao campo que vieram para servir, que é o campo da humanidade, dentro do qual eles nasceram. Ou dizendo melhor, renasceram. Atualmente, nesse sentido, vemos muitas dificuldades e distúrbios, porque o momento, obviamente, é de grandes transformações. Os próprios jovens estão vendo quantos desastres estão surgindo chegando, organizando casas especializadas de socorro e de assistência. Todos aqueles que se sentem ainda não livres, mas que querem ser demasiadamente livres do lar, dos pais, da família, da influência doméstica, antes de algum amadurecimento do raciocínio. Os jornais estão repletos de informações em que tantos jovens meninos têm caído em ciladas lastimáveis por haverem abandonado a influência doméstica sem maior consideração. Esperemos que nossos rapazes e meninas moças pensem por si, porque não desejamos retirar deles a liberdade de serem eles mesmos. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento
Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante. Escritório Modelo Centro e Estação. Pegue Leve Distribuição e Supermercados. Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos. Melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Agora, no Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Apresentação de Vicente Benatti. Ouvintes, a nossa estimada ouvinte colaboradora Sônia Munhoz, diretora do Centro Espírita Dona Nina, nos pede para divulgar no dia 5 de março próximo, terá início naquela casa o COEM, ou Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Estudos voltados para pessoas que possuam algum potencial mediúnico e para qualquer pessoa interessada em estudar a mediunidade. Os interessados devem providenciar suas inscrições ligando para a área 16 3720 0512. E todos já devem estar prontos para hoje, logo mais à noite, quando veremos e ouviremos o nosso querido Divaldo Pereira Franco em palestra que será proferida no Ginásio de Esporte de Escola Pestalozzi Centro. A entrada é franqueada ao público, que deve utilizar os portões de entrada pela Rua Afonso Pena. Aconselha-se chegar por volta de 18h30, tendo em vista o grande público esperado. Já vem aí também a 60ª Semana do Livro Espírita de Franca, realização do Idefran, com apoio da USE, nas amplas dependências da sede da Fundação Espírita Judas Iscariotes, Rua José Marques Garcia, 395, no bairro Cidade Nova. Assim, no dia 11 ao dia 18 de abril, veremos e ouviremos renomados oradores espíritas de variadas localidades do Brasil, e nos adicionarem conhecimentos por meio de palestras e seminários, num momento que, por certo, será de grande festa e confraternização. A nossa estimada ouvinte Vilma Carrijo, da instituição espírita Casa do Caminho, nos pede para que continuemos divulgando que naquela instituição, em todos os sábados das 14 às 16 horas, está aberto ao público o bazar beneficente, com roupas novas, seminovas, calçados, bijuterias, CDs, DVDs e muito mais, cujo resultado financeiro se destina à manutenção da assistência material que aquela casa tradicionalmente oferece às famílias reconhecidamente necessitadas. Vá ao bazar beneficente da Casa do Caminho. Adquira o de que você precisa, enquanto estará ajudando a quem precisa. Atenção para o endereço: Rua Francisco Naline, 3533, Parque São Jorge. E você que é ouvinte do programa Sementeira Cristã, pedimos considerar que ambos os canais de divulgação do Espiritismo mantido pelo Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, precisam de sua ajuda. E o jornal A Nova Era e também esse programa radiofônico. São canais de comunicação de considerável alcance de público, cujo custo excede em muito o suporte financeiro que vem obtendo por via publicitária. Para você ajudar, basta ligar 16 3721
8282. Você, igualmente interessado na divulgação do Espiritismo, será informado sobre como proceder. O nosso imenso compromisso de divulgar a doutrina que console porque esclarece e agradece. Horários de verão afeta o organismo. A segunda bióloga Miriam Mendonça Morato Andrade, da Unesp de Campos de Assis, o nosso organismo funciona de acordo com um relógio biológico. Uma parte do sistema nervoso que determina os horários nos quais o corpo sente sono, fome, cansaço e os momentos de maior disposição física e mental. O hormônio cortisol, que é liberado no organismo antes do indivíduo despertar, tem a função de prepará-lo para as atividades do dia. Uma alteração forçada no ritmo biológico de cada um provoca uma série de problemas de ordem física, explica a Miriam Andrade, que é especialista em cronobiologia. A consequência imediata do horário de verão, ou do término dele, é o desajuste do relógio biológico. Enquanto o organismo não se adapta ao novo horário, o indivíduo se sente mais sonolento e, em decorrência disso, aumenta o cansaço, diminuindo a atenção. Esses fatores determinam a diminuição do rendimento do trabalho, na escola e no cotidiano em geral. Para a maioria das pessoas, o prazo para o organismo se adaptar ao horário de verão é de 1 semana. No entanto, há quem se adapte mais depressa. Lembramos ainda que o nosso Geraldo Franco, que recebeu o título de cidadão francano no dia 21 de 3 de 1982, ele estará hoje no Fantástico. O maior médio de atividade do Brasil estará hoje no Fantástico. Ele autorizou a equipe de televisão a gravar uma sessão mediúnica completa e psicografada diante das câmeras. Hoje, Divaldo Franco estará em Franca. Nós teremos ainda a aventura de vê-lo no programa Fantástico. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito Clécius dirigida aos seus pais, na qual relata suas impressões ao saber que se encontrava no plano espiritual, ao mesmo tempo em que diz poder estar junto aos seus queridos, graças às orações em que se reúnem, incluindo seus irmãos e a companheira. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querido papai Aníbal e querida mãezinha, abençoe-me. Estou presente ao chamado da oração, com que se transformaram numa corrente de amor, buscando-me para falar-lhes. O golpe foi grave demais, e creiam que quando o choque se verificou, eu não tive a menor ideia de sofrimento. Senti sim um desejo enorme de falar, que uma sensação de esmorecimento abafava. E nessa sonolência, caí numa espécie de letargia, em que passei a sonhar com as realidades que estavam acontecendo. Quanto tempo gastei nisso, eu não sei. Lembro-me somente de que, ao retornar ao meu próprio discernimento, não mais me achava na estrada de Guaíra, e sim num leito amplo em que me acreditei internado para tratamento de qualquer estrago havido no corpo. O meu avô, Augusto Cândido, e outros amigos começaram a conversar comigo de leve. Tantas diferenças, porém, registrei ao primeiro relance de olhos pelo ambiente, que não tive dúvidas. Não mais me achava em nosso doce convívio. O coração apertou, como se uma dor aguda me fulminasse devagarinho. Mas tive a assistência de abnegados companheiros, que não mais me conservaram distante da verdade. O Dr. Urbano e o Dr. Paraíso Cavalcante,
de Barretos e Bebedouro me prestaram emocionante apoio e aos poucos me recupero a ponto de já conseguir escrever-lhes como desejava. Tenho muitas saudades para oferecer à querida Marítisa e aos meus irmãos Clédison e Kleber, pedindo a eles me auxiliarem com o suporte de pensamentos positivos que me tranquilizem aqui. Rogo a Marítisa perdão se a deixei com tantas promessas não cumpridas. Não sei o que dizer nesta hora. Sei que o meu amor por você, querida Marítisa, não diminuiu de extensão e tamanho, e que se pudesse regressar ao corpo físico, seria meu desejo de imediato unirmos para toda a vida. Entretanto, já observei bastante para compreender a minha necessidade de desprendimento. Compreendo que de hora em diante devo amar a você como se adora uma criança querida, para quem nos achamos no dever de auxiliar com a necessária proteção, ou querer a você qual se me visse à frente de uma flor de Deus, criada pela sabedoria divina para brilhar em outros recantos diferentes daqueles que passaram a ser minha escola e moradia. Mas mesmo assim, posso continuar a segui-la em pensamento, rogando a Deus pela sua felicidade. Por agora, os nossos impulsos estão entranhados um no outro, mas você me auxiliará com as suas preces, não para que a esqueça, porque isso é impossível, mas para que eu compreenda a obrigação de transformá-la em minhas lembranças por irmã e companheira do coração. Não pense em desânimo e tristeza. Deus me abençoará para que seja esperança em seus sonhos de menina e moça, e para que eu colabore com seu esforço, a fim de que nos amparemos um ao outro nestas horas de sublimação. Tantas vezes nos unimos para vivermos juntos. Entretanto, presentemente, é necessário nos unamos em oração para continuarmos juntos sem o imperativo da posse. Conseguiremos isso, enfim. Deus me concederá pulso firme e saberei cooperar a fim de que o futuro nos traga um companheiro digno de você para fazer-nos felizes. E me incluo nessa aliança, porque a sua alegria continua sendo aquela que sou capaz de sentir. Sempre que possível, conviva com a mãezinha Ruth e com todos que deixei para você. Você é parcela de nossa família e não nos separemos. E o tempo nos dirá que a bondade de Deus nunca nos abandona. Quem escreve qual eu faço de uma vida para outra tem um mundo de ideias e notícias para transmitir. Entretanto, a verdade é que o tempo é o mesmo para os nossos entes queridos que ficaram e não nos é lícito abusar. Quero dizer ao papai e aos meus irmãos que o Benedito é sempre um amigo correto e sincero, a quem devo muita bondade. O resto é saudade, mas saudade não deve ser regada de pranto, ainda mesmo quando nasça nas profundezas de nossa alma. Saudade para nós deve ser nova fé em Deus e confiança em nós mesmos para conquistas de tempos novos. Com essa saudade, gravo aqui as minhas palavras finais desta carta. Pai querido e querida mãezinha,
irmãos de quem não esqueço, e querida Maritza, com todos os corações queridos que palpitam por dentro de minha amizade e de minha gratidão, recebam o meu abraço. E com o meu abraço fica a minha oração, pedindo a Deus nos mantenha reunidos na paz e na felicidade de sempre. Muito amor e reconhecimento do Clécius. Um clube de livro é a maneira mais barata de o associado adquirir livros para ler, estudar, pesquisar, enriquecer a sua própria biblioteca e até oferecer como presente a pessoas queridas. Um livro pode custar muito, mas no Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, o associado tem por apenas R$ 15 se retirado no local. Se desejar, mediante uma taxa de entrega, desde que no perímetro de entrega de Franca, pode recebê-lo no local que indicar. E veja que o Clube do Livro Espírita do Idefran é o único que oferece aos associados 4 opções mensais. O associado pode optar por romance, ciência, filosofia, autoajuda, infantil, mensagens, ou pode adquirir todos os títulos em distribuição no mês ou até sobras de meses anteriores pelo preço do clube. Para os residentes em outras cidades, pedimos utilizar um desses expedientes. Ligar para 16 3721 8282 ou enviar um e-mail idefran@idefran.com.br ou consultar o site www.idefran.com.br e será informado sobre como fazer para tornar-se associado. O melhor seria se você nos desse a alegria de sua visita. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque telefone área 16 3713-0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. E agora pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta formulada por um ouvinte que se dirigiu à equipe do Idefran, pedindo licença para não informar seu nome, porque exporia sua situação familiar e não gostaria de causar constrangimentos. Eu e meu irmão mais novo, agora com 14 anos, vivemos de certa forma coagidos por circunstância um tanto angustiosa para nós, que é a de nada significarmos para os nossos pais. Somos simplesmente desamados, se assim posso dizer. A nossa mãe, bem o sabemos, é uma infeliz porque não sabe nos amar, sendo autoritária e severamente crítica para com seus filhos. Nosso pai, infelizmente, é dado ao vício do álcool, para o que estamos, eu e meu irmão, conjugando todo o esforço no sentido de afastá-lo desse mal. Mas a minha pergunta é a seguinte: poderiam os senhores nos oferecer um caminho capaz de levar-nos a uma relação filial, no mínimo satisfatória? Com certeza, minha cara ouvinte, e quem vai apresentar o caminho que julgamos o mais acertado para todos vocês é o nosso estimado Divaldo Pereira Franco, que está conosco hoje em Franca. Este é um grande desafio para muitas famílias. Como fazer isto?
há 2 métodos. Primeiro, ter compaixão do pai alcoólico, da mãe castradora, dominadora. Buda, quando ele recomenda o código de uma vida feliz, ele diz o seguinte, porque são 7 itens. Ame toda criatura como se fosse sua própria mãe. Mas se a sua mãe não merecer amor, pelo menos merece respeito de não o haver abortado. Ame-a por ter deixado você viver. Então essa mãe egocêntrica, ela deve ser tão infeliz que o filho lúcido necessita de entendê-la, de dar-lhe uma chance, de perdoá-la e permitir-se o direito de aguardar um pouco quando adquirir a sua independência econômica, psicológica, social, para viver a sua vida, porque nem sempre os pais biológicos são a nossa família. Numa grande razão desse fenômeno, eles são um instrumento, desafio para a nossa evolução. Será que essa mãe egocêntrica, autoritária, castradora, não foi uma filha a quem nós cerceamos o passo, dificultamos a marcha, e que agora volta no sentido oposto para nos disciplinar, ensinando-nos a educar no futuro? Não justifica que ela esteja numa postura de cobrança, mas as leis assim o fizeram para nós aprendermos na carne a experiência da carne. É talvez um pouco mais difícil, porque o filho ainda não tem discernimento. E então nascem conflitos, surgem dificuldades, e quando atinge o discernimento, às vezes está tão magoado que não consegue desculpar. Mas no momento em que brilha a lucidez, cabe-nos a nós filhos desculparmos, perdoarmos àqueles que são os nossos genitores. Meu pai nunca me abraçou. E eu criei uma castração. Quando as pessoas vinham me abraçar, eu ficava duro. Eu não sabia abraçar. E a pessoa me dizia, seu Divaldo, eu posso te abraçar? Eu digo, pode. Porque eu nunca fui abraçado por meu pai, na infância, na adolescência. E eu tinha uma inveja dos pais que colocavam o filho no joelho, que abraçava, que acarinhava, que beijava. Lá em casa nunca houve isso, nunca teve tempo. Mas ele era um homem cumpridor de deveres. Eu tinha uma admiração tão grande por meu pai. Às vezes eu vinha correndo, quando eu ia abraçar ele, não, senhor, homem não abraça homem. Não. Eu parava e construí um mecanismo de conflito. Durante muito tempo eu tinha uma vontade que alguém me abraçasse. Meu Deus, que coisa. E me lembrava, eu sou a figueira que secou. Porque eu lia no Evangelho a figueira que secou, aquela que não deu frutos. Mas lentamente eu fui entendendo meu pai. Compreendi o quanto ele me amava. Porque ele havia sido educado por um pai do século XIX. Ele deu a melhor educação, aquela que lhe pareceu mais correta. E o fez por amor. Na hora em que ele estava desencarnando, eu estava ao seu lado. E ele então me perguntou assim, meu filho, você já me perdoou? Eu disse, mas o que, pai? Eu nunca lhe abracei, não é? Mas ele tinha um outro filho, um irmão meu, a quem ele adorava. E abraçava muito. Porque meu irmão era uma afinidade transcendental. Mas nós não tínhamos ciúme. Lá em casa a gente era tão pobre que não tinha ciúme. Que ciúme também é fortuna, não dava tempo. Não tinha nada dessas coisas. Ele abraçava e sentia orgulho, então. E aquele, eu que era o derradeiro, né, resto de parição, não tinha vez. Eu usei todas as roupas dos meus irmãos maiores. Porque mãe guardava, esperava a gente crescer e ia enfiando. Então eu já peguei com remenda, aquelas marcas lindas, que agora está na moda. Quanto mais rasgada, mais remendada, melhor. Muito bem. Eu também os livros. Eles eram embrulhados e guardados. Muito bem. Mas nunca tive esse melindre de ter ciúme. Eu disse, mas pai, como? Eu não estou entendendo. Eu nunca lhe abracei. Eu disse, mas fez muito bem. Então ele disse, mas eu abraçava seu irmão, não é? Eu disse, é sim, senhor. E você me perdoa? Ele, mas pai, francamente, eu não estou entendendo. Alguma vez eu demonstrei que fiquei magoado. Ele disse, mas por dentro fica, meu filho, eu sei como é. Eu digo, então pode morrer tranquilo. Porque eu sempre tive um grande amor pelo Senhor. E tenho. E isso nunca me incomodou. Então, meu filho, me abrace agora. E eu não sabia abraçar. Aí é que foi o desafio. Eu digo, meu Deus, como é que eu faço? Então eu me dobrei sobre ele, fiz o gesto. Mas quando eu fiz o gesto, eu desejei entrar na alma dele. Passei a mão na cabeça, tudo o que eu gostaria que ele tivesse feito comigo, então eu fiz.
Então eu passei a mão no rosto. Disse, pai, o senhor é um homem tão bonito. O senhor é um homem tão honrado. Eu quero que o senhor saiba que se alguma vez eu for feliz e proceder bem, eu devo ao seu exemplo. Ele começou a chorar. Eu devo ao seu exemplo porque o senhor me ensinou dignidade. O senhor sempre foi muito austero. Como ele era de cultura simples, o senhor foi sempre muito carrancudo, muito calado, muito quieto. E eu aprendi com o senhor a viver dignamente. E Deus me abençoará, meu filho. Eu digo, já abençoou. Porque o senhor cumpriu com seu dever. Educou 13 filhos. É um homem extraordinário. Ele então chamou Nilson, olhou e desencarnou suavemente. Logo que ele adquiriu consciência, e foi curioso, eu estava proferindo uma conferência numa cidade de Santa Catarina, na ilha de São Francisco. No tempo era a ilha, agora está ligado ao continente. No auditório do SESI. E havia um mezanino no fundo. Eu estava falando, entusiasmado. Quando eu olhei, ele estava lá. Ele estava me olhando e rindo, os olhos brilhantes. Eu disse assim, pai. Ele disse, estou acompanhando o meu filho. Porque para ele a coisa mais notável do mundo era um orador. Quando eu me tornei espírita, comecei a fazer as palestrinhas lá em nossa casa, e ele sentava sempre na primeira fila. Então ele adorava falar alto, fazer gesto. Isso aqui era orador. E então, eu me empolgava, ele gostava, e chegava para a pessoa do lado, é meu filho. E eu ia ficando constrangido, porque às vezes tinha pessoas desconhecidas. Onde eu digo, pai, não diga isso. E você tem vergonha de ser meu filho? Eu digo, não, é que as pessoas não entendam. Que elas não entendam, mas ficam sabendo que você é meu filho. Então eu controlei alguém para quando ele sentava, sempre alguém sentava que já sabia que eu era filho dele. Quando me entusiasmava, que ele disse assim, eu sei, seu Francisco, ele é seu filho. Aí ele ficava satisfeito. Pois ele estava do além. E então eu me comovi e me entalei. E ele disse assim, grite! E eu dei aquele berro. Então, quanto vale nós amarmos ao nosso pai e à nossa mãe, mesmo que eles sejam bastante difíceis. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou ligue 16-3721-8282. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. É indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Com esta advertência do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Lembrem-se, o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Divaldo Pereira Franco. Audissonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.